Estou a enviar esta mensagem porque há dias Deus me deu a responsabilidade de ouvir algo profético. Eu estava numa atividade que não tinha muito a ver com a oração, nem com as coisas espirituais, mas estava ao mesmo tempo a sondar Deus e a orar em espírito, orava em línguas, e de repente houve uma palavra que tomou conta de mim. O Espírito Santo falou intensamente ao meu coração, intencionalmente, e havia uma palavra que ecoava no meu coração, no meu espírito, e começou a bombardear profundamente a minha mente. E a palavra era imoralidade. E eu questionava Deus, mas imoralidade? Imoralidade da liderança, imoralidade dentro das igrejas, imoralidade nos pastores, imoralidade em quem tem responsabilidade. O que é que o Senhor quer dizer com isso? E de repente essa palavra imoralidade foi desaguando em outros 3 termos. E o primeiro era orgulho. E eu estava a falar com Deus e veio ao meu espírito, orgulho é dos piores pecados. Disse, mas orgulho em quê, Senhor? Que tipo de orgulho? Porquê é que tu referes isso em relação à liderança das igrejas? E Deus disse-me, orgulho se converte em opulência. Opulência em relação à estrutura da igreja, opulência em relação à denominação, opulência em relação ao espetáculo conseguido, opulência em relação ao cargo. E quem tem mais opulência esquece de quem não tem essa opulência, acusa quem não tem essa opulência, desmoraliza quem não tem essa opulência, minimiza quem não consegue essa opulência. E Deus disse-me, o culto está a ser o palco de idolatria, da projeção do próprio líder, da projeção do próprio homem, da imagem das pessoas que sobem acima daqueles palcos. Mas Deus disse, olha, sabes, a sobranceria do homem, neste tempo de crise, em que as pessoas estão confinadas às suas casas, esta sobranceria está a esvair-se, porque nem todos têm condição de demonstrar a sua opulência. Esta crise está a esvair-se dentro do conforto da própria casa. E nesse termo orgulho, Deus disse-me, o meu espírito tem sido colocado de lado. Eles falam dele, até o conhecem, de acordo com as Escrituras, mas remeteram o Espírito Santo para uma arrecadação da igreja, escondido numa arrecadação da igreja. Eu perguntei, Deus, mas porquê é que dizes que em muitos lugares o Espírito Santo está escondido, ou colocaram o Espírito Santo escondido? E Deus disse-me, para que o homem seja a revelação para o mundo, a sua inteligência, a sua força. O homem quer ser tido como a pessoa com a sua força e com a sua inteligência resolveu o problema da igreja, criou o plano para a igreja, resolveu a estratégia da igreja. E então por isso eles têm se esquecido do meu espírito, porque eles querem ser tidos como a pessoa principal. Bem, no meio dessa panóplia de pensamentos, nesta avalanche de pensamentos, Deus disse-me outra vez, imoralidade, imoralidade. E eu disse, Deus, mas imoralidade em que sentido? Segundo sentido, adultério. E Deus disse-me que o adultério é a forma de quebrar relacionamentos. Os relacionamentos estão quebrados. Eles têm sido artificiais, fortuitos, fracos. E têm trazido desilusão a quem precisa de facto de relacionamento. E eu disse, Deus, mas de que forma é que há este adultério? Olha, a mulher tem ficado fora do ministério dos líderes. O cônjuge tem ficado fora do ministério dos líderes. Porquê? Porque o líder quer agradar aos outros. E se o cônjuge está presente, ele tem que agradar ao cônjuge, mas ele quer agradar à avalanche de pessoas, à multidão. Então, muitas mulheres, muitos cônjuges têm ficado fora do trabalho da igreja, do ministério de algumas pessoas. E Deus também me disse, sabes, neste tempo os filhos não têm sido pastoreados. Há muitos filhos a dar adoração ao mundo. Há muitos filhos fora da minha adoração. Há muitos filhos fora do meu altar. Há muitos filhos impregnados da cultura do mundo. Há muitos filhos impregnados
da adoração ao mundo. Os pais não têm sido honrados. E Deus disse-me, vós, pastores, não se têm lembrado dos vossos pais vivos. Quem é líder não tem honrado os pais. E isto é um mandamento. Vocês têm esquecido dos pais. Vocês têm esquecido dos pais, quem sustentou a vossa vida. Então eu continuei a dizer, Deus, mas este termo adultério agora combina com o quê? E Deus disse-me, com a própria imoralidade. Há muita traição entre os casais de pastores. Há muita traição nos pastores. Há pastores a cometerem imoralidade com pornografia, até com outras mulheres ou com outros homens, com adultério mental, com adultério relacional. E Deus disse-me, olha, esta imoralidade tem quebrado ligações entre eles, entre o casal, mas tem quebrado ligações comigo. Há uma imoralidade em que o homem tem anulado a ligação comigo. As orações não têm espaço. E Deus disse-me, olha, se visitares muitas denominações, muitos espaços de denominações, há muitos escritórios sumptuosos, há muitos escritórios apatrejados com tudo o que é bom, há muitos escritórios com espaço para café, mas o lugar de oração está vazio. Há muitos planos nos escritórios, há muita coisa traçada nos escritórios, mas o lugar de oração, o altar de oração tem ficado vazio. Por último, eu estava a questionar Deus e fiquei tomado, fiquei perturbado. O Espírito de Deus foi falando, aquilo era uma avalanche de imagens, quase que ouvi audivelmente o Senhor. E Deus disse-me, olha, essa moralidade tem outra consequência que se chama engano e manipulação. Cada vez mais há o culto de imagem ao homem. Os líderes, a maioria, vão para cima do palco para se autopromoverem. E este é um engano. Eles não percebem que sou eu que trabalho a igreja, sou eu que trabalho os membros da igreja. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que revela. E há muitos homens a tentarem ter a melhor palavra, a melhor revelação, a palavra mais intelectualmente bem produzida. Para quê? Para projetarem a sua imagem. E andam-se a guerrear com a melhor palavra. A melhor palavra, a palavra com mais inteligência concentrada, que revela aquilo que ninguém conseguiu. E estamos a deixar de revelar o que é simples das Escrituras. E Deus disse-me que esse engano tem trazido uma manipulação psicológica. Os líderes têm manipulado psicologicamente as pessoas, têm manipulado emocionalmente as pessoas e têm manipulado financeiramente as pessoas. Porquê? Porque eles têm que custear, pagar a opulência da estrutura, a opulência do número, a opulência do escritório, a opulência da revelação da inteligência, não do espírito. E há gente idolatrada, há líderes idolatrados, há líderes que são idolatrados e querem ser idolatrados. E o que é que eles revelam? Números financeiros, números de assistência, números de benefícios, números de material que têm, números de ações que fazem, números de planos que conceberam. E Deus disse-me, sabes, eu estou a tratar, a ajustar a igreja, porque o número nunca vai ser mais importante do que a intimidade comigo. Há pessoas que têm números de reuniões, números de planos, números de ideias, mas pouco tempo de intimidade, pouca qualidade na intimidade com Deus. E por fim Deus disse-me, sabes que esta imoralidade tem trazido à igreja em Portugal um enfeitiçamento tão grande, que a igreja pensa que está a seguir a minha voz, mas o homem líder está a seguir as suas próprias intenções. Então eu fiquei tomado por esta palavra, eu não queria deixar de divulgá-la. A igreja tem que voltar às suas raízes, a igreja tem que deixar de ser imoral, a igreja tem que voltar às raízes da santidade, contra o adultério, contra o engano, contra a imoralidade, contra o orgulho. E de facto a igreja tem que deixar de
viver deste padrão em que estamos a contar os números. E há uma história lá em 1 de Crónicas 21, 14 a 19, salvo erro, que quando David contou o número do povo e não era permitido por Deus, e Deus deu-lhe a escolher 3 castigos, e David escolheu os 3 dias em que Deus iria tratar com eles. E diz que veio uma peste sobre o povo e morreram 70.000 pessoas. E a pergunta que eu faço é, sem querer ser alarmista e pesado e conservador, a pergunta que eu faço é: quantas mais pessoas têm que morrer espiritualmente, com medo de toda a assolação, por causa dos líderes terem vivido este tempo? E isto tem sido uma estação de 20 anos. Os líderes têm vivido há 20 anos para cá do cultivo da sua própria imagem, com orgulho, adultério, engano, manipulação. Reflita sobre isso e que nós possamos viver, acima de tudo, a relação maravilhosa com o Espírito Santo. Nós possamos viver, acima de tudo, uma relação com Deus, sem coisas acessórias que não nos fazem falta nenhuma, só estragam a nossa condição. Que Deus o abençoe.